Como é que você faz para uma pessoa chegar, conversar com um líder de uma grande empresa, sendo um estagiário, sendo um gerente? Como está sendo esse diálogo entre as gerações dentro de uma empresa? Então, por isso, a gente fica bastante contente que a gente recebeu o João Dornelas, vice-presidente de RH da Nestlé, que vai falar um pouco sobre ele, vai estar respondendo as questões da geração Y que está aqui, que está no Twitter. Quem vai fazer a mediação é o Bob Wollheim, que é o publisher e diretor da Six Peaks, publisher da Result Zone. João, por favor. João, obrigado pela presença. Brigadíssimo, com muito carinho pela parceria. Tudo isso aqui só está sendo possível graças ao apoio que a Nestlé está dando, a gente reconhece isso. Então, eu queria começar com o papo, te passando a palavra, livremente, para você falar um pouquinho da sua carreira, da sua história, até de pensamentos sobre geração Y. Depois eu tenho algumas perguntas e vou passar para as pessoas aqui interagirem com a gente. É um formato bem relax, bem informal, de bate-papo. Vamos pegar algumas coisas de Twitter também, e é bem uma troca que a gente acha que é o momento propício e o formato propício para a gente entender melhor o que está acontecendo com essa nova geração que vem chegando ao mercado de trabalho. A melhor forma é conversar, dialogar. Então, a palavra é sua. Bom, obrigado, Bob. Obrigado a todos pela presença aqui. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte da geração Y, né? Geração Y, porque eu nasci em Minas e comecei minha carreira na Nestlé por lá, há 26 anos atrás, né? Meus amigos mais próximos todos falam que eu pinto o cabelo. Não pinto, de jeito algum, não tem nada disso. Minha esposa é testemunha que eu não pinto, mas eu falo também que não vou pintar de branco para eles ficarem felizes, né? Então não tem jeito. Mas realmente é isso, eu 26 anos na Nestlé e o mais eu gostaria de começar a falar a respeito de propósitos, né? Eu estudei em Minas Gerais, na verdade nasci numa família pobre em Minas Gerais, 6 filhos, 6 irmãos, a gente teve uma vida complicada, difícil, como é a vida de toda a família no interior do Brasil. E na minha cidade a gente tinha a vantagem de ter uma escola do governo, uma escola pública, onde você podia estudar tecnologia de laticínios. E eu fiz o vestibular, passei, fui bem aprovado, passei e fiz isso. E já desde jovem, estudando ainda, a gente tinha que começar a definir carreira, começar a pensar em que você queria fazer. E um dia eu coloquei na minha cabeça, isso eu nunca falei para ninguém, mas eu me lembro até o momento que eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar na Nestlé. Eu olhei para o universo de empresas que havia no Brasil, no ramo de laticínio, no ramo de alimentos, né? E falei, só me chama a atenção realmente a Nestlé. Eu gostaria muito de poder trabalhar na Nestlé. Eu acho que eu não tinha muita escolha também, não. Se a Nestlé não me quisesse, eu ia ter que trabalhar em qualquer outra, né? Mas eu acho que alguém já falou que quando a gente tem um bom propósito, né? E é um bom propósito para você e não está fazendo mal para ninguém, parece que as coisas começam a funcionar a seu favor, o universo começa a conspirar a favor. E assim foi, assim deu certo realmente. Quando eu estava me formando, a Nestlé estava contratando algumas pessoas, entrou em contato com a nossa escola, que naquele momento era a única do país onde se estudava exclusivamente leite, e eu fui selecionado para participar do processo, fui admitido na Nestlé e comecei na Nestlé, então, na fábrica que existia naquele momento no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, que é bem próxima com a fronteira de Minas Gerais, não era tão longe de casa também, mas saí, então, e fui para trabalhar em Barra Mansa. Naquele momento, em Barra Mansa, eu não vou traduzir aqui literalmente a posição que eu tinha lá, porque é complicado até, né? Mas vocês já ouviram falar aquela história do bandido, do cavalo do bandido, né? Então era mais ou menos assim, eu era subencarregado de um subsetor de fabricação, né? Ou seja, para eu poder falar com o gerente da fábrica, eu tinha que marcar uma audiência de alguns dias, pelo menos, né? Mas isso é o que é interessante, a gente tem que falar as coisas da vida da gente, eu acho assim, com orgulho e com prazer, Bob, porque acho que hoje, eu acho que aqui a gente começa a entrar realmente no novo mercado de trabalho, na geração que está chegando ao mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente percebe isso hoje muito claramente na companhia, que as pessoas chegam com uma ilusão muito grande de que amanhã vão ser o CEO da empresa. Amanhã vão substituir o Ivan Zurita, amanhã, e se for depois da manhã já não me serve, né? Acho que é importante a gente comentar que toda experiência na vida da gente é válida, né?
Eu me lembro bem, quando entrei na Nestlé trabalhava em 3 turnos separados, diferentes, cada semana fazia um horário diferente, e talvez tenha sido o momento da minha vida que mais aprendi e que mais tenha me ajudado a ser hoje vice-presidente de recursos humanos da Nestlé. Porque talvez se eu tivesse entrado numa posição maior na companhia, poderia ter feito uma carreira diferente, é verdade, mas talvez eu não conhecesse tanto das pessoas da Nestlé, do pensamento das pessoas da Nestlé, como eu tive chance de conhecer quando eu trabalhava no chão de fábrica, realmente convivendo com as pessoas em 3 turnos, de manhã, à tarde, à noite, e posso dizer com muito orgulho, muito prazer, que nada disso foi em vão, nada disso foi perdido. Bom, depois daquilo, então, eu fui convidado, depois já de algum tempo, 3 anos e meio, eu fui convidado a vir para São Paulo para trabalhar na área de desenvolvimento de produtos. E aí, daí para frente, a carreira mudou completamente. Eu trabalhei um tempo desenvolvendo novos produtos para a Nestlé. É interessante também porque uma empresa grande, uma empresa multinacional, não só multinacional te dá a chance de poder trabalhar aqui, trabalhar no exterior, trocar informações com parceiros que você acaba tendo no mundo inteiro, mas uma empresa grande que percebe que a gente pode trabalhar em diversas áreas, dependendo das competências que a gente esteja desenvolvendo, te dá a chance realmente de fazer coisas muito diferentes. E uma das coisas também que eu digo que foi uma época muito prazerosa da minha carreira na Nestlé, foi quando eu desenvolvia produtos na Nestlé. O requeijão Nestlé, por exemplo, foi um produto que eu desenvolvi, né? O produto que hoje chama Chandelle Mousse, na época chamava Soufflé Mousse, né? Também fui eu que desenvolvi. Então, aquele negócio, quando você vê um produto seu no mercado, você fala, caramba, parece um filhinho seu, né? Parece realmente que você cuida assim. Então, foi uma época muito gostosa também. E depois daquilo, então, eu fui convidado para ir para o México. Na verdade, fui convidado, nada, houve uma fatalidade. É verdade, houve uma fatalidade. A Nestlé estava inaugurando uma fábrica muito grande no México, uma fábrica nova, de produtos refrigerados, leite em pó, queijos e tudo isso. E o Inácio Leal, que em paz descanse, ele morreu faltando 1 mês para a inauguração. Ele ia ser o chefe de produção dessa fábrica. Então, foi uma fatalidade mesmo, não havia quem fosse para lá. E a Nestlé México, então, pediu ajuda para as colegas da América Latina. E eu me lembro que fui eu e um outro colega do Chile também para lá, o Mike Collins. E o Mike ficou 1 ano, mais ou menos, resolveu voltar para a terra dele. Sentiu muita dificuldade com a família, com a esposa, tudo. E voltou e saiu da Nestlé. Decidiu sair, incluso, da Nestlé e foi tocar a vida de outra maneira. E eu fiquei no México por 8 anos. E lá no México, depois dessa etapa, eu fui ainda promovido à gerência industrial daquela planta. De lá voltei para o Brasil, assumi outras 2 fábricas aqui no Brasil, entre elas a maior das fábricas que a Nestlé tem nas Américas, que é a fábrica de Araras, no interior de São Paulo. E depois disso, então, eu fui convidado a vir para assumir a diretoria de recursos humanos na Nestlé. Muita gente me pergunta até hoje, como é que foi isso, né? Uma mudança da área técnica para recursos humanos. Aí um ponto interessante que eu acho que é importante passar essa mensagem. É importante a gente saber disso. Nós nunca estamos sozinhos na nossa carreira, né? Evidentemente que a carreira, eu defendo isso e vou morrer falando isso, ela depende 95% da gente, né? Dos nossos esforços, da nossa ambição, da nossa vontade de fazer, da nossa vontade de fazer diferença, inclusive, da nossa vontade de se autodesenvolver. Mas é importante pensar também que sempre tem alguém olhando para a gente, sempre tem alguém que está cuidando, que está acompanhando alguns passos. E durante esses passos todos que eu falava daqui, México, coisas que aconteceram, com certeza algumas pessoas da Nestlé perceberam que... E aí, aqui eu tenho que falar assim, realmente tem que contar a história para vocês do jeito que ela foi, viu, Bob? Não tem... Fica à vontade. De fato, quando eu fui morar no México, né, nós trabalhávamos numa fábrica, a Nestlé tinha uma fábrica, ela que era uma fábrica. É preciso compreender, gente, por favor, a gente tem que entender que são momentos diferentes e circunstâncias diferentes. A legislação trabalhista do México é muito complicada, muito complexa. Basta dizer para vocês que qualquer centro industrial que tenha mais de 100 pessoas tem direito a ter um sindicato. E não é essa a complexidade. A complexidade é que não existe sindicato regional, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem, por exemplo, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação do Estado de São Paulo. Então a gente faz uma negociação por ano sobre salário, sobre benefícios. Claro que durante o ano aparecem algumas questões que têm que ser solucionadas. E assim tem outros, Sindicato dos Químicos, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Professores. Todo mundo está cansado de ouvir isso. No México é diferente.
Desde que você tem um centro de trabalho com mais de 100 pessoas, você tem um sindicato. Então, essa fábrica onde eu trabalhava, no interior do México, tinha um sindicato exclusivo para ela. Só para ela. Só para ela. Só para ela, com presidente, vice-presidente, diretores, tudo ali dentro da fábrica, todos os dias. Todos os dias. E eu tive a sorte, eu acho que eu tive a sorte de perceber, porque quando eu fui para lá, eu fui como chefe de produção, eu não tinha nenhuma responsabilidade direta sobre esse trato sindical, né? E o fato é que eu tive chance, aí eu digo que realmente foi uma sorte, talvez, esse período anterior, de reparar que as nossas relações durante o ano eram muito tensas. Eram muito tensas. Então, tudo que se podia fazer de maneira muito mais fácil não era feito de maneira muito tensa. Então, para contar a história, no México é normal isso, eu vou dizer, no México é normal, e naquela fábrica era mais normal ainda. Todo ano tinha greve. Todo ano tinha greve. Dia 15 de janeiro às 23 horas e 59 minutos. Se não tivesse um agreement sobre o novo pacote sindical, o novo pacote de benefícios sociais e salários, às 0 horas do dia 16, greve e não tem negociação. Aí eu me lembro que o primeiro ano que eu fui para lá, o gerente da fábrica que era o meu chefe lá, né? Mais o chefe de RH e tudo, iam para a cidade do México para fazer a negociação com o sindicato. Saíam dali, tinha um sindicato, mas tinha que ir até o Ministério do Trabalho no México para fazer a negociação lá. E a empresa tinha que montar uma comissão de greve. O que é a comissão de greve? São pessoas que poderiam atuar dentro da fábrica, mexer nos equipamentos, caso houvesse alguma greve. O primeiro ano que eu estava lá, eu me lembro que o gerente me perguntou, você pode fazer parte, João? Claro que eu posso. Né? Claro, estou aqui para isso, né? Cheio de vida, cheio de vontade. Às 7 da noite eu vejo meus colegas que também faziam parte da comissão de greve chegar lá com uma bolsinha, cobertor, maçã, laranja, lanche, travesseiro, e eu tinha nada. E um amigo meu, o Filiberto, falou, João, você não trouxe nada? Eu falei, trazer o quê? Ele falou, cara, se tiver greve, a gente não pode sair daqui de dentro. E assim era a realidade lá. Trancavam a fábrica, o sindicato parava em frente à fábrica, ninguém entra, ninguém sai. Não pode passar lanche, Coca-Cola, o que está lá dentro, está lá dentro. O que está lá fora é de lá de fora. E assim é a realidade mexicana. Por isso eu tenho que contar um pouquinho essa história para a gente entender um pouco do contexto, né? Sem exagero nenhum, moçada. É assim mesmo que funciona e funciona até hoje. Então, vocês imaginam a preparação para uma greve? Não era para greve. Preparação para uma negociação, o que custa para uma empresa? Né? Porque você tinha que parar todas as linhas de produção, imagina no nosso caso produtos alimentícios, e qualquer outro, que fosse uma siderúrgica, você tem altos fornos trabalhando lá, se fosse uma montadora de carro, você tem peças e partes que você não pode parar, mas você tinha que parar, limpar, deixar tudo parado, por se acaso houvesse uma greve. Né? Além disso, você tinha que ter lá dentro um estoque, um arsenal de comida, porque você ia ter ali umas 12, 15, 20 pessoas de confiança, né? De confiança sua, da empresa, para poder seguir terminando as operações que estivessem ainda em curso até realmente parar a fábrica completamente.